Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai olhar para um momento que à primeira vista parece bem simples, mas que é de uma profundidade, olha, imensa. Uma família jovem, humilde, cumprindo um dever religioso no Templo de Jerusalém. O que começa como um ato de obediência, de repente, se transforma num momento decisivo de revelação. E é essa pergunta que vai guiar a nossa conversa de hoje. Como é que um antigo rito de purificação e consagração vira o palco para uma profecia que vai definir não só o destino de uma criança, mas de toda a humanidade? Vamos descobrir juntos. Então vamos lá, vamos mergulhar nessa história. Tudo começa com uma jornada de fé. Maria e José não estão em Jerusalém a passeio. Eles estão lá para honrar tradições sagradas que fazem parte de quem eles são. Olha, é super importante a gente entender que esta não era uma visita qualquer. Era um ato de profunda obediência e fidelidade à lei de Moisés. As fontes mostram que eles estavam ali para cumprir, sabe, com todo o cuidado, com todo o louvor, aquilo que a tradição judaica pedia. A visita deles tinha, na verdade, 3 motivos bem específicos, todos eles ligados à lei mosaica. Primeiro, o rito de purificação para Maria depois do parto. Segundo, a consagração, ou seja, o ato de apresentar Jesus, o filho primogênito, a Deus. E terceiro, fazer um sacrifício de oferta. Cada passo desses era uma demonstração da profunda devoção deles. E aqui, gente, tem um detalhe que diz muita coisa. A oferta que eles levam, um par de rolas ou 2 pombinhos, era exatamente a oferta que a lei indicava para os pobres, para quem não tinha como comprar um cordeiro. Isso não é só um detalhe, sabe? Mostra de cara a origem humilde da Sagrada Família e, ao mesmo tempo, ressalta a grandeza da obediência dele. E é bem aí, nesse cenário de humildade e obediência total, que a história dá uma virada. O que era um rito privado está prestes a se tornar um evento público e que parece ter sido orquestrado por uma força maior. E aí que entra em cena uma figura fascinante, Simeão. Ele não é um espectador qualquer. As fontes descrevem ele como um homem justo e piedoso, que passou a vida toda numa espera fiel. O ponto-chave aqui é que ele não foi para lá por acaso. Guiado pelo Espírito Santo, ele sente que sua longa espera está finalmente chegando ao fim. Sabe, o Papa Francisco tem uma expressão ótima para esse momento, festa do encontro. E é a definição perfeita, né? Não é uma coincidência, é uma convergência, onde o passado de Israel, cheio de promessas, encontra o futuro da humanidade, cheio de esperança. Tudo isso naquela criança. E então acontece o gesto que é o coração de tudo isso. Movido pelo Espírito, Simeão se aproxima, pega o menino Jesus nos braços e o reconhece. Esse ato de pegar no colo simboliza a aceitação da promessa cumprida. É como se Simeão, representando toda a antiga aliança, estivesse acolhendo a nova. Esse encontro todo culmina em palavras que, literalmente, transformam a cena. O que Simeão diz a seguir não é só uma bênção, é uma profecia que revela a missão de Jesus para todo mundo ouvir. A primeira coisa que salta aos olhos na profecia de Simeão é o alcance dela. Ele diz que viu a salvação não só para Israel, mas como uma luz para iluminar as nações. Ou seja, desde o comecinho, a missão de Jesus já é apresentada como algo universal, para todos os povos. E como é que os pais reagem a tudo isso? Com admiração. É fascinante pensar que mesmo sabendo do mistério todo do nascimento de Jesus, Maria e José ainda não tinham a dimensão completa do que estava por vir. Eles também estão ali, aprendendo, se maravilhando com as revelações sobre o próprio filho. Só que a profecia de Simeão não para na luz e na glória. Ela traz também uma tensão, sabe? Uma dualidade que vai marcar a vida de Jesus. Essa ideia fica muito clara aqui. De um lado, Jesus é a luz, é a salvação para todo mundo. Mas do outro, ele vai ser um sinal de contradição. A mensagem dele de amor e verdade vai desafiar o poder, o orgulho, forçando uma escolha que vai levar tanto à queda de alguns quanto ao reerguimento de outros. E aí vem a parte talvez mais dura, mais pessoal da profecia, que é dita diretamente para Maria. Simeão avisa que uma espada de dor vai atravessar a alma dela. A alegria da maternidade, desde esse momento, já está ligada a uma premonição de sofrimento. Mas o que significa essa espada? Bom, teologicamente, é uma imagem que já aponta lá na frente para a dor da paixão, da cruz. É a dor de uma mãe que vai participar do sacrifício do filho, unindo os dois, como diz uma das fontes, na mesma dor e no mesmo amor. Ok, então o que fica de tudo isso? Como é que esse encontro lá no templo
continua a nos transformar hoje. E voltando ao Papa Francisco, ele nos dá uma chave de leitura importante. Ele diz que a fé não é um conjunto de regras, mas uma série de encontros que nos transformam. Assim como a de Simeão, a nossa vocação também pode nascer de um encontro que muda a vida da gente. Essa ideia de encontro se conecta com outra do Papa Francisco, a de que Jesus é a perene surpresa de Deus. O que isso quer dizer? Que ele é a novidade que não cabe em caixinhas, em doutrinas abstratas. Ele desafia a nossa rotina, nos convida a sair da zona de conforto e a fazer escolhas corajosas, assim como Simeão fez. Então, se a gente fosse resumir as grandes lições desse dia no templo, o que a gente tiraria? Bem, primeiro, a fidelidade de verdade se mostra nos pequenos atos de obediência. Segundo, muitas vezes Deus se revela na humildade e na pobreza e não no poder. Terceiro, o caminho da salvação tem tanto alegria quanto sofrimento. E por fim, a fé é, na sua essência, um convite constante ao encontro. E para fechar, fica essa pergunta no ar. Se Jesus é essa novidade que bagunça a nossa rotina, onde é que a gente pode encontrar essa perene surpresa de Deus hoje em dia? Onde ele está se apresentando, esperando ser reconhecido, talvez nos lugares mais inesperados? Uma questão para a gente pensar. Obrigado pela companhia.